Meus queridos, depois de 2 semanas ausentes, nas quais eu fui competentemente substituído pelos irmãos que estiveram pregando aqui na minha ausência, a quem, mais uma vez, eu agradeço bastante, e agradeço ao Senhor, em particular, pelo privilégio de, logo, não fazer falta. De uma vez que Deus tem levantado professores, ensinadores, expositores bíblicos em nossa igreja. Eu comentava hoje de manhã, eu conheço pouquíssimas igrejas, irmãos, que pode contar com 4 expositores bíblicos, 5 se nós contarmos o nosso querido missionário, que obviamente não pode ficar aqui, né, o tempo todo, porque o trabalho dele é no interior. Irmãos, eu não estou brincando, são pouquíssimas igrejas que podem contar com essa enorme bênção. Então, nós temos que dizer, Senhor, Tu és extremamente gracioso com a nossa igreja. E eu quero agradecer aos irmãos também que estiveram nos ajudando aí nessa ausência em diversos outros ministérios e situações aqui no trabalho da igreja. Muito bem, então depois desse hiato, irmãos, nós vamos voltar agora para o livro de Oséias, aonde nós estávamos antes das minhas viagens, e agora vamos para a 4ª mensagem no livro de Oséias, também no capítulo 4. Por enquanto estamos seguindo os capítulos conforme eles estão aí. E Oséias, irmãos, é o primeiro dos profetas menores, mas ele é meio grandinho, né? Ele tem 14 capítulos, então não pode ser tão bem considerado assim um profeta menor, mas assim está na divisão da nossa Bíblia. E nós temos aprendido, irmãos, na caminhada do livro de Oséias, o tema de todo o livro, que é esse que está projetado aí. O gracioso amor leal de Deus restaura os que lhe pertencem. Parece, se você ainda não fez, eu espero que não perca tempo em fazê-lo, quando você faz a leitura de todo o livro, parece um livro duro, e realmente é. Se você tem um filho desobediente, rebelde, respondão, obviamente o seu discurso, a sua conversa com esse filho, frequentemente vai ser duro. Israel estava sendo para o Senhor Deus este filho rebelde, respondão, ingrato. Sendo que, na verdade, a figura que Deus usa não é de filho, mas de esposa, em que Israel estava sendo infiel para com seu Deus. E Deus ilustra na vida do profeta Oséias, tendo uma esposa infiel, mais do que infiel, que recorreu até à prostituição, Gomer. Deus ilustra na vida de Oséias aquilo que o povo estava fazendo com ele, chamando assim de adultério espiritual, tomando o adultério literal de Gomer como um adultério espiritual por parte do povo. O que é um adultério espiritual, irmãos? É quando o povo de Deus troca o seu Deus verdadeiro por outros deuses, que era a realidade de Oséias. É claro, irmãos, que não é a realidade da igreja hoje. Nós não vemos as igrejas colocando imagem de Iemanjá ou um Buda dentro da igreja. Não acontece isso. Não é a realidade do cristianismo hoje. Porém, nós temos alertado, meus irmãos, nas nossas mensagens, que muito mais poderoso do que os deuses de outras religiões, muitas vezes o nosso coração constrói os nossos próprios ídolos. E frequentemente transformamos coisas boas, coisas que inclusive foram dadas por Deus, em nossos ídolos. O cônjuge, os filhos, o emprego, os bens, a saúde, si mesmo. Ou seja, a mensagem de Oséias ainda é pertinente e ainda fala profundamente às nossas vidas. Portanto, eu quero convidar você a ler comigo o capítulo 4, para o qual peço que você abra agora, versículo 1 até o versículo 19, onde a palavra de Deus vai nos ensinar hoje a seguinte grande ideia, a seguinte grande lição do capítulo 4 de Oséias. A rejeição do conhecimento de Deus gera abandono da vontade de Deus e graves consequências. A rejeição do conhecimento de Deus gera abandono da vontade de Deus e graves consequências. Vamos ler, irmãos, a uma só voz, do versículo 1 até o versículo 19. Já abriu? Já acessou? Muito bem. Quero convidar você a ler como a palavra de Deus merece, né? Às vezes a gente canta, irmãos, algumas coisas que são cheias de significado, até mesmo a Bíblia, como se estivesse lendo
forçado diante da tia lá no jardim de infância, né? Meio sem querer. E às vezes a gente canta coisas que deveriam ter um profundo significado da mesma maneira. Até mesmo o hino nacional. Deve ser cantado com um bom orgulho, né? Com gosto. E assim a gente deve também ler a palavra de Deus. Diz assim, vamos juntos? Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acuso os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentarem os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei os seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira, e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um astaroque e de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. Deixem de ir a Gilgal, não subam a Bet-Aven, e não digam, juro pelo nome do Senhor. Os israelitas são rebeldes, como bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? Efraim aliou-se a ídolos, deixam-no só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe, e os seus altares lhes trarão vergonha. É possível que quando nós lemos um texto como esse, meus irmãos, você se pergunte, pastor, mas por que se importar tanto com os caminhos que a sociedade então ia? Não há tanta diferença da sociedade hoje. Em cada lugar que nós vemos, um lugar de prostituição, um bar, um lugar de perdição abre. Quando nós estamos embarcando na nossa caravana, na ida para o aeroporto, aquela avenida ali estava tomada de gente sem rumo, com um copo de bebida na mão, tentando requebrar o som de uma música ensurdecedora, uma ao lado da outra, um carro atrás do outro. Não sei bem o que estava acontecendo, se era um cantor famoso, eu não sei. Mas o ponto é que o cenário de Israel há 2.700 anos atrás não parece tão diferente de uma cidade brasileira nos dias de hoje. A grande diferença, meus irmãos, é que o Brasil não é um povo da aliança. O Brasil e a sociedade brasileira não estão debaixo de uma aliança com Deus. Este povo estava. Esse povo, na verdade, só veio a existir porque Deus
Escolheu Abraão, depois Isaque, Jacó, as 12 tribos, tirando-os do Egito. Você tem todo aquele episódio das 10 pragas, da travessia do Mar Vermelho, dos 10 mandamentos. Conquistou toda essa terra que nós estamos falando aqui, chamada Israel, e ao sul Judá. E agora, depois que Deus deu nas mãos deles tudo isso, eles disseram: agora não precisamos mais de ti. Agora não precisamos mais do Senhor Deus. Nós vamos seguir o nosso próprio caminho. Portanto, há uma gravidade, há uma seriedade muito maior do que aquilo que está acontecendo no texto, do que aquilo que a gente vê na nossa sociedade hoje em dia. O nosso texto vai começar, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 3, nos trazendo a nossa primeira lição de hoje, que eu espero comprove aquela tese que está no alto ali do nosso slide. Em primeiro lugar, o abandono ao fiel amor a Deus produz maldições no dia a dia. O abandono ao fiel amor a Deus produz maldições no dia a dia. Antes de nós começarmos, eu quero posicionar você com a palavra maldição. Há um misticismo na cabeça evangélica hoje que maldição está automaticamente ligada a Satanás. Isso não é verdade. Satanás, o diabo, pode sim ter alguma participação em uma maldição, que na verdade, irmãos, nada mais é do que a palavra oposta a bênção. Satanás pode ter um papel, porém, a bênção e a maldição vêm da mesma mão. É a mão do Senhor que estende para abençoar e é a mão do Senhor que estende para amaldiçoar. Não, pastor, o meu Deus não. Pode ser que o seu não, mas o Deus da Bíblia sim. O Deus da Bíblia abençoa o penitente, o piedoso, o arrependido e amaldiçoa o empedernido, o endurecido, o orgulhoso, o que não se arrepende. Quando você lê a palavra de Deus, meus irmãos, é isso que você encontra. Sim, Deus pode usar a Satanás ou o inimigo para trazer a maldição. Porém, é Ele que determina aquilo que vai acontecer. E o que está acontecendo na vida de Israel vem exatamente por causa da mão do Senhor que se levanta contra o povo de Israel. O texto começa, meus irmãos, e a profecia de Isaías traz novamente um cenário de acusação. Como eu disse para vocês no começo, o livro é, sim, duro, pesado. E esse cenário volta como um juiz em um tribunal. Deus é o juiz e Israel é o réu. É aquele que está sendo julgado. E esta é uma noção, meus irmãos, indesejada pela maioria dos homens. Como assim? A maioria dos homens, irmãos, quer um Deus paizão, gente boa, tolerante. Isso é aceito amplamente. Mas não um Deus que aponta o dedo, bate o martelo enquanto declara o seu veredito, culpado. O ponto, meus irmãos, é que nós não temos condição de fazer um Deus à nossa imagem e semelhança. Isso não funciona. Um Deus Frankenstein, um Deus self-service, como se nós fôssemos pegar aquilo que nós mais gostamos dele na palavra e dizendo, olha, esse é o Deus que eu gosto. Porque quando nós vamos para o nosso texto aqui, nós vemos que Deus está executando um juízo como um juiz contra o seu povo. A acusação de Deus tem 3 elementos, o versículo 1 ainda nos traz. Abandonados pelo seu povo. A fidelidade, que em outras traduções é colocado como a verdade. O amor, em outras traduções traduzido por bondade, caso você esteja acompanhando aí. E finalmente o conhecimento de Deus. Fidelidade, amor e o conhecimento de Deus. Agora para pensar, irmãos. Vamos até deixar o conhecimento de Deus um pouquinho de lado. Mas pensa numa sociedade onde não há fidelidade, onde não há amor. Onde o direito de alguém ser respeitado, ser fiel aos direitos que a pessoa tem, não existe. O amor ao próximo é uma lenda que alguém conta de um tempo passado. Esse é o cenário que Deus está trazendo um juízo sobre esse povo. A sociedade de Israel, o povo de Israel estava abandonando noções básicas, não apenas de espiritualidade, mas de civilidade. Mas nós sabemos, irmãos, que a causa não é apenas mala educação, é espiritual, porque o último elemento que eu mencionei é o conhecimento de Deus.
Eu quero que você guarde essa expressão, porque inclusive é este o capítulo que nós vamos passar por um versículo emblemático, constantemente mencionado nas rodas evangélicas quando o assunto é pertinente. E eu já vou falar sobre ele quando a gente chegar lá. Mas é porque, meus irmãos, o conhecimento de Deus é o pivô de tudo isso que está acontecendo aqui. Em resumo, Israel estava sendo infiel, ou faltando com a verdade, infiel à aliança, devido ao abandono do conhecimento de Deus. Pastor, cadê o amor? O amor, irmãos, está na palavra aliança que eu mencionei. Por quê? A palavra hebraica usada por Oséias aí é Hesed, que é a palavra que significa Deus ama o seu povo da aliança. Não é o amor, meus irmãos, pelo chocolate, o amor pela esposa, o amor por uma tarde em Itapuã, numa rede com uma limonada na mão. Não é o amor pelo prazer, não é o amor pelo descanso. Esse amor está ligado a uma aliança. Deus fez um pacto com o seu povo. E neste pacto, ele derrama o seu amor. E é este amor que Israel está abandonando. É como uma esposa ou um esposo que rompe os seus votos de casamento, quebra a sua aliança, quebra o seu pacto de amar, respeitar, cuidar, etc, etc, etc. Como termina a frase mesmo? Até que a morte os separe. Ora, a aliança de Israel com Deus também era até que a morte os separasse. Então, portanto, Israel estava sendo infiel ao amor desta aliança devido ao abandono do conhecimento de Deus. Repare, irmãos, que a palavra conhecimento evoca o versículo 8 do capítulo 2. Quando, algumas semanas atrás, nós passamos por este capítulo, eu ressaltei a você que a palavra conhecimento ou conhecer se repetia por Oséias várias e várias vezes. E que se repetiria no capítulo 4. Alguém lembra disso? Pois é. Então nós falamos, irmãos, lá no capítulo 2, versículo 8, deixa eu lembrar você o que o texto diz. Ela, falando sobre Israel, não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho, o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Quem está falando aqui, meus irmãos? Deus. Deus está dizendo, a tradução nosso português diz reconheceu, mas a palavra hebraica é a mesma. Elas não conheceram, elas não entenderam que fui eu que o abençoei, e agora estão usando para outro. Vocês lembram que eu mencionei naquela mensagem, que era como se um marido pagasse o salão, fizesse aquela escova nova que saiu, progressiva, medium, platinum, sei lá o que veio lá da Turquia, tantos 300, 400 reais, compra um vestido novo, maquiagem daquela mais cara, uma joia. Aí a esposa diz, e aí, como é que eu estou? Ele diz, você está com uma nota de $1 milhão, você está linda. Aí ele, muito obrigado, até mais. E sai com um amante. Lembra disso? Se você não lembra, não assistiu, está na internet, capítulo, mensagem 2. É isso que o versículo 8 está dizendo. Israel não me valoriza, Israel não me conhece, Israel não me ama. E é por isso, meus irmãos, que o conhecimento de Deus tem um papel fundamental no texto que nós temos hoje diante de nós. O verso 2 traz os sintomas deste abandono do conhecimento de Deus. O que acontece? Desgraças, diz o texto, que ultrapassam todos os limites. A ideia aqui, meus irmãos, é que mesmo o senso comum, até dos povos que não conhecem a Deus, foi ultrapassado. Israel estava pior do que os pagãos. Já pensou? Se o incrédulo passa na sua casa, vê o seu comportamento, ou vê o meu comportamento e diz, vixe, não é jeito de gente não. Era isso que estava acontecendo com Israel. A impiedade nas fronteiras do chamado povo santo, povo de Deus, era pior do que dos seus vizinhos. Ultrapassam todos os limites. Até os seus vizinhos ficavam de boca aberta com Israel. Repare que a lista do que é feito contém vários dos 10 mandamentos. Algo básico que eles estavam ignorando como povo. Quais são alguns deles? O mínimo da obediência não estava acontecendo. Veja bem, irmãos, nós estamos falando das intrincadas leis cerimoniais. Você se lava desse jeito, você faz daquela maneira, você traz esse animal e corta assim, corta assado.
Nós estamos falando das complicadas leis cerimoniais, não. Eles estavam infringindo os 10 mandamentos. O mais básico de se decorar, de se lembrar. E nem isso eles estavam guardando. O que eles fazem? As violações de 5 dos 10 mandamentos são especificamente mencionadas: maldição, mentira, assassinato, roubo e adultério. Na ordem, 3º, o 9º, o 6º, o 8º e o 7º mandamento. 50% já de transgressão. Mas como nós já aprendemos nesta igreja, se você tem 10 mandamentos e você quebra um, quantos sobram, irmãos? 0. Exatamente. Não, pastor, é 9. Não na conta de Deus. Isso não é matemática. Se eu tenho 10 mandamentos e eu quebro um, sou culpado de todos. Graças a Deus pela justificação em Cristo Jesus que está sobre as nossas vidas. Caso contrário, mas esse povo desprezava os mandamentos de Deus pela metade até do que Deus havia dado. O último versículo dessa parte, irmãos, versículo 3, nos faz que se o verso 2 traz consequências que eram geradas pelo pecado dos homens e eles mesmos causavam por andar longe de Deus, o verso 3 traz parte ainda, do peso da mão de Deus sobre aqueles que quebram a sua aliança. Homens e animais são um retrato de que nada vai bem. Os homens sofrem, a terra pranteia, até os animais estão sofrendo pelo afastamento do povo. Na verdade, meus irmãos, é provável que isso seja inclusive uma previsão daquilo que iria acontecer no futuro, mais um alerta que Deus está dando ao seu povo, porque eles estavam abandonando o Senhor. Portanto, o abandono ao fiel amor a Deus produz maldições no nosso dia a dia. Diante disso, meus irmãos, eu quero trazer as seguintes indagações para nós. Primeiro, eu estou preparado, eu prefiro a Deus como Ele realmente é, inclusive como juiz? Ou eu estou, meus irmãos, na onda dessa geração, com o seu Deus, paz, amor, e viva e deixe viver? A minha pergunta a você, meu querido, essa noite, se você quer Deus com tudo aquilo que Ele é, ou você quer só o Deus de amor, de paz, de bondade, de longanimidade, Senhor, de preferência, muita misericórdia. Você sabe, meus irmãos, o que acontece quando alguém tem um pai terreno, que é desse tipo? Essa é uma receita para criar um marginal. Alguém que nunca recebe um não, alguém que nunca é repreendido, alguém que na idade mais tenra nunca recebe uma boa de uma palmada, é uma receita para criar um marginal. Quantas vezes você está andando num ambiente público, num supermercado, etc., e você vê uma criança, como diz o meu cunhado, e dá vontade de dar uma palmada na mãe, que negligenciou a disciplina daquela criança por tanto tempo que agora ele ou ela se mostram tão longe da vontade de Deus como uma criança bem orientada. Aí eu pergunto, meus irmãos, nós damos boas-vindas a tudo aquilo que Deus é? Nós damos boas-vindas a um Deus juiz? Nós damos boas-vindas a um Deus disciplinador? Nós podemos repetir, irmãos, as palavras do salmista no Salmo 119, lá por volta do versículo 76, se eu não me engano, que ele diz: para mim foi bom ser afligido, porque agora eu obedeço a tua lei. O salmista foi disciplinado. E a peia funcionou. Porque ele estava andando errado e agora ele estava andando no caminho do Senhor. E aí, qual é a sua escolha? Outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte, irmãos: a vontade de Deus é uma cerca de proteção para os seus escolhidos. O abandono dela é aventurar-se em terreno desconhecido e perigoso. Israel, meus irmãos, através da lei, recebeu cercas. Façam dessa maneira, não façam daquela. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. E perceba, meus irmãos, se Deus tivesse prometido para esse povo: olha, vocês vão fazer todas essas coisas aqui, vocês vão ter uma vida chata, monótona. Não! Se você já leu a lei mosaica, você vai descobrir que se eles obedecessem à lei, eu não estou falando de ser perfeito. Deus nunca esperou que nenhum homem fosse perfeito, a não ser seu Filho Cristo Jesus.
Mas se eles se buscassem obedecer a lei e os seus mandamentos e tivessem uma vida de obediência ao Senhor, o que ia acontecer com eles, irmãos? Eles seriam o povo mais próspero da face da terra. Eles seriam tão prósperos, preste atenção, que eles só iam plantar durante 6 anos. No 7º ano eles não iam plantar. Mas segundo o pastor, eles iam comer o quê? Porque no 6º ano Deus ia dar colheita dupla. Você já leu esse versículo? 5 anos, colheita normal. No 6º ano, colheita tripla. Porque essa colheita do 7º ano, do 6º ano, tinha que alimentar aquele ano, o 7º ano e o próximo ano que ia começar o novo número 7. Que eles não tinham plantado também no ano anterior. Aí diz, pastor, diante de uma oferta dessa, por que esse povo não obedeceu a Deus? Porque ele era, meu irmão, como eu e você. Desobediente. Que mesmo, meus irmãos, com uma oferta de tanta graça de Deus, ainda assim não atentaram para o que Deus lhes estava dando. Portanto, irmãos, a vontade de Deus é uma cerca de proteção para os escolhidos. O abandono da vontade de Deus, é aventurar-se em terreno desconhecido e perigoso. Era onde Israel estava aqui hoje. Mas como esse povo chegou até aqui? Como esse povo se desviou tanto? Nós vamos ver isso, irmãos, na nossa segunda parte da mensagem agora. E vamos ver que, se não os maiores culpados, Deus vai apontar os maiores responsáveis por eles terem chegado onde eles chegaram. O segundo ponto dessa noite é o seguinte: a rejeição do conhecimento de Deus começa naqueles que deveriam ser exemplo. A rejeição do conhecimento de Deus começa naqueles que deveriam ser exemplo. Versículo 4 até o versículo 9, a palavra de Deus vai começar a nos ensinar no versículo 4 que Deus está proibindo qualquer ação contrária às acusações que ele está trazendo. Por quê? Era ele quem acusava e todo o povo era culpado. Deus estava dizendo, não vou te dar uma parte. Não adianta trazer um advogado de defesa, não adianta argumento, porque vocês são culpados. Não há argumento que vai entrar aqui, porque a minha acusação procede e vocês são culpados. Mas diferente, meus irmãos, dos nossos dias, que estamos debaixo da nova aliança em Cristo Jesus, o povo de Israel, na antiga aliança, possuía uma distinção entre o povo e os sacerdotes. Na antiga aliança você tinha o povão, e você tinha da tribo de Levi, de dentre os levitas, uma família sacerdotal. O cenário que nós temos aqui, meus irmãos, é uma crítica exatamente a essa classe e também aos profetas. Não existe um paralelo direto para nós, irmãos. Por quê? Porque na nova aliança, Pedro nos fala em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, que todo cristão é o quê? Sacerdócio real. Todo cristão se converteu há 2 minutos atrás, sacerdote. Se converteu há 200 anos, sacerdote. É membro da igreja, sacerdote. É zelador da igreja, sacerdote. É pastor da igreja, sacerdote. Não tem castas. Pastor, mas eu cresci numa igreja onde o camarada que ficava lá na frente com uma roupa diferente era sacerdote e eu não. Pois é, te ensinaram errado. Porque não tem base bíblica para isso. Esse é o momento que eu deveria fazer. Você vire para o sermão do lado e diga, você é um sacerdote. Não se preocupe, não vou pedir que você faça isso. Porém, irmãos, nos dias de Osés não era assim. Havia um grupo especialmente comissionado por Deus para dirigir espiritualmente o povo. E eram os levitas, mas principalmente os sacerdotes. Agora, nós temos um problema aqui. Grande parte dos levitas, quando a nação se separou em Israel e Judá, resolveu ir morar em Judá, porque o templo estava lá. E eles queriam se manter fiel ao que Deus havia ordenado. Porque Jeroboão, primeiro,
o primeiro rei de Israel, quando viu que o povo estava indo para Jerusalém para adorar, o que ele fez? Ele fez 2 bezerros de ouro, não aprendeu nada com a história de Israel. Menino de EBD já aprendeu que isso aí é coisa feia, isso aí não se faz, mas Jeroboão não tinha aprendido ainda. Fez 2 bezerros de ouro e colocou um no sul do país e um no norte, e estabeleceu os seus próprios sacerdotes. E esse é o grande pecado de Jeroboão I, que ele corrompeu praticamente todos os reis de Israel. Por que eu estou destacando isso aqui, meus irmãos? Porque essa classe sacerdotal aqui, em grande parte, nem deveria existir, porque eles não tinham direito ao sacerdócio. Só tinha direito ao sacerdócio aqueles que eram descendentes de Arão, o irmão de Moisés. Não bastava ser levita, não bastava ser da tribo de Levi, ele tinha que ser também da família de Arão. Naquela época, viu, irmãos? Não tem nepotismo, nem sacerdote, nem nada disso na igreja do Senhor. Mas por que isso é importante, irmãos? Nos dias de Osés, cabia aos sacerdotes zelar e fomentar a vida espiritual da nação. É através do sacerdote e escriba Esdras que um avivamento viria sobre o povo de Judá quando ele ensinou a palavra de Deus. Nós tivemos essa mensagem aqui nesse púlpito também. Porém, tanto os sacerdotes como os profetas, falsos profetas e o povo tropeçavam, ou seja, caíam pelo caminho longe de Deus, junto com tudo aquilo que eles estavam fazendo. No versículo 6 chega então um texto muito atual e muito usado em nossos dias, exatamente sobre esse texto que eu estava falando, Osés 4, versículo 6. Esse texto diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Meus irmãos, o versículo 6 é o versículo emblemático na história de Osés. É a razão, é a explicação de tudo aquilo que eles estavam sofrendo. E o versículo 6, meus irmãos, possui um profundo paralelo com o cristianismo. Nós estamos, meus irmãos, se você quiser contar a partir do ano 33 depois de Cristo, com a morte de Cristo de um ano aproximado, mas tudo bem. Se você subtrair, nós estamos aí por volta dos 1980 e poucos anos de cristianismo. E tem uma coisa que eu gosto, irmãos, desde a época de escola, que é a história. E a história do cristianismo, em particular, me encanta. Sabe por quê? Porque há trocentos anos atrás, um professor me ensinou uma frase que eu nunca mais esqueci. Quem desconhece a história está fadado a cometer os mesmos erros. Nós acabamos de falar de Jeroboão, que não conhecia nem a historinha da EBD do bezerro de ouro lá no deserto e fez a mesma coisa. Não conhece a história? Você vai repetir os mesmos erros. Meus irmãos, a igreja tem tropeçado da mesma maneira, porque tem ignorado o conhecimento de Deus, tem rejeitado o conhecimento de Deus, tem trocado Deus pelo entretenimento, tem trocado Deus pela música que faz bater muito mais os pés do que o coração, tem trocado Deus pela mensagem de autoajuda, pela mensagem de triunfalismo, pela teologia da prosperidade e por todo tipo de mensagem que nada tem a ver com o Evangelho. Pastor, quão grave que isso é? Deixa eu lhe dizer quão grave que isso é. As igrejas na Europa morreram. Tinham lindas catedrais, tinham batas e roupas bonitas. Mas o Evangelho e as igrejas morreram, meus irmãos, não por causa da perseguição, não morreram por causa da política denominacional, não morreram por causa da falta de programações bem elaboradas, morreram porque foram abandonando paulatinamente a pureza da doutrina bíblica. Mencionamos hoje de manhã que já na década de 60, um evangelista muito conhecido trouxe para a plataforma onde ele ia pregar pastores que negavam a inerrância, a suficiência das Escrituras, que negavam o sacrifício suficiente e vicário de Cristo, mas estavam lá naquela plataforma como se fossem grandes líderes cristãos. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que o alerta de Deus é extremamente pertinente. O verso 7 lembra de como os reis ímpios de Israel estabeleciam sacerdotes que nem tinham direito ao sacerdócio, mas eram marionetes nas mãos do rei para poder controlar o povo. Povo que se alegrava com o pecado,
porque eles não tinham a mínima competência de ensinar o caminho de Yahweh, o Deus de Israel, para esse povo. Então, quando esse povo se desvia para a prostituição, para a idolatria, os sacerdotes disseram: é isso aí que a gente conhece. Porque, irmãos, ensinar santidade requer transformação de vida, requer compromisso com Deus. Eles não tinham. Portanto, era mais fácil para eles o caminho que o povo estava seguindo. Homens que tinham prazer no pecado e não na lei de Deus. Tudo começando, irmãos, no abandono do conhecimento constante, progressivo e renovado da lei do Senhor. Presta atenção nessas três palavras: conhecimento constante, progressivo e renovado da lei do Senhor. Constante, meus irmãos, porque nós precisamos sempre da nossa mente sendo alimentada e renovada pela palavra de Deus. A palavra de Deus não é algo que a gente visita no domingo. Você, meu querido, que está aqui essa noite nos visitando, ou você já participa dessa igreja, se a palavra de Deus é algo que você visita só no domingo, você está morrendo de inanição espiritual. Você está andando nas trevas. Pastor, isso é uma palavra muito forte. O senhor tem fundamentação bíblica? Pois não. A palavra de Deus diz que ela mesma é alimento, leite e alimento sólido para os justos. Então, se você não está se alimentando durante a semana, você está passando inanição espiritual. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você está andando em trevas se durante a semana você não visita a palavra de Deus. Perceba, meus irmãos, que o conhecimento de Deus não é optativo para o Filho de Deus. Não é uma matéria a mais na faculdade. Eu vou fazer artes plásticas aqui porque eu estou precisando de créditos. Não! É elemento fundamental e indispensável no respirar da nossa vida cristã. Progressivo. Por que progressivo? Porque, meu irmão, ouça de quem tem, provavelmente... Pastor Nelson se converteu antes de 80 ou depois de 80? Antes. Então o senhor é mais velho na fé do que eu. Eu o saluto. Mas eu tenho certeza que ele concorda comigo que mesmo com 37 anos de vida cristã e mais de 37 anos de vida cristã, meus irmãos, eu não risquei nem a superfície da palavra de Deus. Eu não risquei nem a superfície do Evangelho. É progressivo, é toda a nossa vida. Nunca acaba. E a terceira coisa, é renovada. Porque, meus irmãos, eu preciso passar para a próxima geração. Um dos grandes problemas que nós estamos chegando em Israel, a esse ponto onde nós estamos aqui, é exatamente porque eles negligenciaram de passar para a próxima geração aquilo que haviam recebido da anterior. Lembra do final do livro de Josué, o início do livro de Juízes? O livro de Juízes começa dizendo assim: tendo passado a geração de Josué. Quem que é? Josué, os seus parças, os seus líderes, os seus amigos, aqueles que com ele lideravam o povo. Tendo passado a geração de Josué. Havia uma das frases mais tristes do Antigo Testamento: levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Você já pensou, meus irmãos, o que é uma igreja dizer: levantou-se uma geração naquela igreja que não conhecia o Senhor? Cantava para um Deus que não conhecia. Pregava sobre um Deus que não conhecia. É só você ler Juízes e você vai ver o que acontece com o povo de Israel. Pastor, mas nós estamos longe. O Brasil está passando por um avivamento. Que avivamento? O Brasil está passando, irmãos, por uma agitação. E graças a Deus está acabando, porque o mercado gospel está falindo. Os cantores que cobravam 30, 40, 50, 80 mil, hoje estão quase pagando para conseguir botar gente nos seus shows. Eu acredito no avivamento, meus irmãos, quando eu ver as igrejas, os cultos de oração cheios. Eu acredito no avivamento quando eu ver as conferências teológicas, missionárias, evangelísticas cheias. E quando eu souber que nós estamos realmente incomodando a nossa sociedade com os princípios judaico-cristãos
que não é coisa de preconceituoso, é princípio da palavra de Deus e que a nossa sociedade odeia. Fala-se muito, meus irmãos, que vai vir uma perseguição no Brasil. Na verdade, eu ouço isso desde que eu era garoto pequeno lá na Ilha do Governador. Está demorando essa tal de profecia aí. Eu não sei se vai vir perseguição, irmãos, ou se sequer nós vamos ver na nossa geração. Mas será que eu preciso de perseguição? A gente vê vídeo do Irã. Essa semana eu compartilhei, irmãos, uma parte dos vídeos que eu assisti sobre a China. Será que eu preciso dessa desculpa para justificar a minha indolência? Israel, meus irmãos, tinha paz nas suas fronteiras, conquistava tudo. Josué deixou tudo prontinho. Era só terminar as conquistas, estabelecer o reino. Mas quando eles tinham tudo nas suas mãos, eles se afastaram miseravelmente do Senhor. E Deus responsabiliza principalmente os sacerdotes. Agora, aí vai a nossa aplicação. Se segura aí. Pais, maridos, irmãos mais velhos, pastores, presbíteros, líderes de ministério, mesmo sabendo, irmãos, do nosso sacerdócio universal, de cada cristão, vocês compreendem a posição que Deus lhes tem colocado? Você compreende, meu irmão, de que a qualidade do cristianismo daqui a 10, 20, 30 anos está sim ligado ao seu trabalho, ao seu ministério, ao seu papel? A nossa denominação não vai bem. Pastor, não fala isso que está gravando. Pode fazer um clipe disso aí e botar no seu Facebook, que eu levo para o banco e confirmo. A nossa denominação não vai bem. Você sabe onde começou, meus irmãos, o declínio da Convenção Batista Brasileira? Não foi nas classes EBD, não foi no Mensageiro do Rei, na Mensageiro do Rei, nos Embaixadores do Rei, não. O declínio da denominação começou nos seminários, quando professores liberais foram contratados para ensinar os futuros pastores da nossa denominação. Você manda um menino, às vezes, de 17, 18 anos, nem barba na cara às vezes tem. Eu não tinha muita, não. Vai para o seminário. Seminário da denominação. Aí ele senta lá, no banco do seminário, doido para servir a Deus, cheio de paixão para servir a Deus. Aí entra pela porta um professor, me perdoe, um homem amargurado. Quem não tem prazer na lei de Deus, meus irmãos, se diz cristão, é uma pessoa amargurada, mal resolvida, e corrompe a mente daquele jovem. Pastor, o senhor está falando de conhecimento próprio? Sim. Ano passado eu estava conversando com um colega que estudou num seminário da nossa denominação. Chegou desse jeito. Saiu de lá, marxista, de esquerda, liberal, tudo que não presta. Mas pastor. Mas Deus é tão bom, meus irmãos, com esse meu querido irmão, que botou no meio do caminho dele uma pedra de tropeço, um pastor compromissado com a palavra de Deus, que viu o caminho torto que ele estava indo, pegou pela mão e disse: ei, volta aqui. E o apresentou especificamente a fé reformada. Esse cara é um cara mais cri-cri com a corrida da vida. Mas está certo. E onde que ele foi corrompido? Dentro de um seminário da nossa denominação. Pastor Franklin Ferreira, agora na conferência, os jovens estavam aqui, ouviram tanto quanto eu. Disse que ele teve que sobreviver para passar pelo Seminário do Sul nos Estados Unidos. Sobreviver, em termos de fé. Para poder ouvir um pastor pregar, ensinar no seminário, que não acreditava no sacrifício vicário, no sacrifício substitutivo de Cristo. Pode uma coisa dessa, irmãos? Aí eu pergunto, Deus está sendo radical? Não. Ele está alertando, irmãos, e eu falo isso com profundo temor no meu coração, que pouco importa o que eu fiz nos 37 anos, o que eu tenho temor é o que eu vou fazer nos próximos 37. Ninguém vive de história, somos eu. E aí eu pergunto novamente, pais, maridos, irmãos mais velhos, pastores, presbíteros. Quando eu falei pais no começo, eu estou referindo a pai e mãe. Líderes de ministério. Você compreende a posição que Deus tem lhe colocado? Eu me recordo, irmão, só para terminar, que esse ponto está se estendendo por demais.
Eu estava em uma igreja lá no Rio de Janeiro, visitando, e lá estava o professor de EBD. E aí, no meio da discussão, alguém levantou e falou uma asneira do tamanho de um bonde. Graças a Deus, a minha cabeça e a minha memória não são muito boas, então eu não lembro. Mas era uma coisa que quando eu estava assim folheando, quando ele falou assim, eu fiz assim, o que é? E fiquei e virei, esperei para o professor, dizendo assim, agora vem, agora o professor vai pegar o camarada aqui pelo gragomilho e... Aí o professor, que eu aprendi da minha mãe que é autoridade na sala de aula, mesmo na EBD, pois é, meu irmão, uma perspectiva interessante. E aí, continuando. Aí a sementinha, meu irmão, a sementinha do mal fica. A sementinha que contradiz a palavra de Deus fica ali. Como algo que é uma perspectiva interessante. Não, é um ensino diabólico. Porque se não é ensino divino, meus irmãos, é ensino diabólico. E fica. Aí no final da aula, visitante, eu cheguei e falei, irmão, o professor, o irmão não acha que o irmão deveria corrigir aquele ensino para a sua turma na próxima aula? Irmão, não sabia que eu era pastor? Irmão, acho interessante, eu vou dar uma pensada nisso. Falei, pensar o quê? Tudo que é mais sagrado, irmãos, não se negocia a verdade. Não se corrompe a verdade. É por isso que esse povo está sendo acusado por Deus, porque os seus líderes abandonaram o conhecimento de Deus. Nosso último ponto, meus irmãos, nos ensina o seguinte: a rejeição do conhecimento de Deus produz a multiplicação da maldade e do castigo. Irmãos, não tem como. Abandonou a vontade de Deus, a lapada vem. Veio sobre Israel e com certeza virá sobre todo aquele que decidir viver uma vida conforme o seu próprio desejo e direção. No verso 10, o cenário é de insatisfação. Enquanto a vontade de Deus traz bênçãos e contentamento em quem lhe obedece, Israel experimentava o vazio de um saco furado. Comem, mas não se saciam. As relações sexuais ilícitas não reproduzem. Inclusive, a infertilidade era um sinal de vergonha naquela cultura. No versículo 11, o estilo de vida de bebida e prostituição ajudava ainda mais a serem um povo sem discernimento da verdade, do certo e do errado. Ora, se ainda faltava o ensino da verdade, meus irmãos, de você viver inebriado pelo álcool, inebriado pelo sexo, você vai ter discernimento? Irmãos, o pecado, ele é um vício que corrompe a visão e torna ao mesmo tempo míope, cego, com astigmatismo, com hipermetropia, com tudo. Porque você não consegue enxergar aquilo que às vezes está diante dos seus olhos. E o resto do texto, irmãos, versículos 12 e 14, vão nos ensinar que finalmente recorrem e buscam ajuda de novo no lugar errado, buscam em deuses falsos. Dizem, meus irmãos, que errar é humano. Errar repetidas vezes, talvez nós possamos deduzir que é subhumano, então. Mas era isso que Israel estava fazendo. Qual era o atrativo, irmãos, dessa idolatria? Qual era a sedução da idolatria que eles estavam se envolvendo aqui? Está no final do versículo 13. Novamente, a prostituição aparece ligada à idolatria. Prostituição, pastor? Como assim? Simples. Os cultos pagãos que eles haviam introduzido em Israel, os cultos de outras nações, possuíam prostitutos e prostitutas cultuais. Enquanto que o culto ao Deus de Israel era um culto santo, um culto puro. Esses cultos incluíam prostituição como parte da sua cerimônia. Eles não conseguiam perceber, irmãos, a enorme diferença do culto a Deus. Um Deus santo em comparação com a imundície dos falsos deuses, dos amantes do povo de Israel. Porém, Deus deixa claro que não iria culpar apenas as mulheres. Todos os homens estavam responsabilizados, e principalmente os homens, porque eram os cabeças, os líderes das suas famílias, das suas casas. No verso 15 em diante, irmãos, para terminar, Deus faz uma denúncia a Israel, ao avisar Judá. Deus mostra ainda mais como está feia a situação de Israel ao avisar Judá: não vá por aí. É como um pai que avisa: olha o exemplo ruim desse aqui, não siga pelo mesmo caminho.
É como uma mãe ou um pai de um menino em uma comunidade pobre que aponta para aqueles que já foram atrás do crime e diz: olha para onde esse está indo, se mantém longe. Um aviso que ao mesmo tempo serve para Israel e serve para Judá. E assim, os exemplos de idólatra de Israel não cheguem até Judá. É interessante, meus irmãos, que Deus usa até um trocadilho de palavras. Um dos bezerros de ouro estava na cidade de Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. E no texto, Osés troca o nome de Betel para Bet-Aven. Sabe o que é Bet-Aven? Casa da impiedade. Casa cheia de pecado, não mais casa de Deus. Porque ali não havia adoração ao verdadeiro Deus. O que esse texto nos ensina, irmãos, para nós terminarmos? Se a mão do Senhor se levantasse contra mim e o meu pecado, eu entenderia ser isso também uma prova do seu amor e o seu zelo por mim? Me submeteria humildemente ou me rebelaria de forma arrogante? Que Israel, meus irmãos, não entendeu nada. Quanto mais apanhava de Deus, mais rebelde ficava. Já conheceu criança assim? Criança que fica cheia de ira, quanto mais é disciplinada, não se dobra à autoridade dos pais. Israel era assim. Assim como Judá, meus irmãos, não atendeu ao aviso através do cativeiro de Israel, será que eu tenho atendido aos avisos de Deus através das vidas de outras pessoas? Pastor, você está falando de quê? 200 anos aproximadamente depois que Israel foi cativo para a Síria, Judá foi cativa para a Babilônia. Não aprendeu nada. Judá, em lugar de olhar para o norte e dizer: Senhor, nós não queremos a mesma coisa, nós vamos te seguir. Eles se afastaram do Senhor e foram cativos para a Babilônia. E aí fica, meus irmãos, a pergunta: será que eu tenho atendido aos avisos de Deus na vida das outras pessoas? Será que quando Deus disciplina alguém, eu percebo, isso aí é a mão do Senhor? Em lugar de arrogância, irmãos, isso deve trazer para mim temor. Eu não vou pelo caminho que ele foi, porque eu quero andar com Deus. Eu temo a Deus. Quer Deus esteja advertindo, meus irmãos, através de um personagem nas Escrituras, ou uma pessoa do meu convívio, do meu conhecimento, Deus avisa para que eu possa ser despertado dos meus caminhos. A mensagem, amados, do capítulo 4 é uma mensagem, eu confesso, difícil de ouvir. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus ela não está aí para ser participante de concurso de Miss Simpatia. Há palavras difíceis. Nem tudo na Bíblia é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Há dias da palavra de Deus nos chamar a atenção e dizer: olha, cuida. Depois. Mas sabe por que Deus faz isso, amados? Porque Ele nos ama. Caso contrário, Ele teria dito para Osés: Osés, não escreve capítulo 4 não. E aliás, te prepara, o capítulo 5 também. É uma sucessão de repreensões de Israel que vão vir agora, até mais no final voltar às palavras de restauração. E meu amado, se você acha que essa palavra não é para você essa noite, porque você não tem lutado contra o pecado, você não tem lutado contra a vontade de Deus, você não tem desobedecido a Deus, você não tem sido rebelde, me perdoe por ter pregado isso para você essa noite. Agora, eu suspeito, conhecendo um pouquinho de antropologia bíblica, que da mesma maneira como como eu fui amassado ao ler esse texto essa semana, Deus está falando da sua vida também. E aonde quer que Deus esteja falando, meu amado, Ele fala por amor. Conserta a tua vida. Comunidade Batista Videira, que possamos consertar a nossa vida. Que nós possamos, daqui a 20 anos, olhar para trás e dizer: Senhor, muito obrigado por aquela série Osés, onde o Senhor nos advertiu. Porque aquelas advertências, somadas a tantas outras, foram que nos possibilitaram perceber os nossos caminhos. E hoje chegar aqui 20 anos depois, e pela graça de Deus, ainda estar andando em fidelidade. Ainda estar andando
no amor de Deus, ainda estar gostando, apreciando e ansiando o conhecimento de Deus. Porque, meus amados, a rejeição do conhecimento de Deus gera abandono da vontade de Deus e graves consequências. Feche seus olhos comigo. Deus querido, ajuda-nos, ó Deus, a guardarmos as lições da história próxima ou distante, não importa, mas olharmos como o Senhor usa esses exemplos para nos advertir e para mostrar, ó Deus, como precisamos enxergar o Senhor, enxergar, ó Deus, os teus avisos como uma voz de amor e olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, me ajuda, perdoa, ó Deus, e me restaura para que eu possa andar conforme o teu querer. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de poder ouvir esta palavra com liberdade e que ela possa nos acompanhar durante esta semana, provocar mudanças e decisões, resoluções na nossa vida. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.